Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Deus estejam com todos vocês, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Ar-Resala Podcast. Hoje, com um querido convidado muito especial, Luiz Carlos Azanha, repórter, jornalista, conhecido, famoso, a gente acompanha seu trabalho e que esteve no Irã recentemente, né, querido? Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria agradecer a você pelo convite. Sim, estive recentemente pela primeira vez no Irã, entre 1º e 8 de junho. Passei alguns dias lá, fiquei agradavelmente surpreso com Teherã, infelizmente, por causa dos programas, muita correria, né, Sim, nos sim, sim. programas, então a gente não pôde ir ao interior, Uhum. né? Então Ficaram mais em Teherã mesmo, né? ficamos em Teherã, né? Mas era um sonho antigo ir ao Irã, um sonho que eu queria, É isso inclusive, que eu ia é, perguntar justamente. É a primeira viagem que o senhor fez para o Irã, né? primeira para o Irã. Sim, eu ao longo da minha carreira de repórter, que dura desde 1972, porque eu comecei menino ainda Meu Deus, no bastante tempo. jornalismo, né? Em televisão desde 1980, eu já fui a muitos lugares do Sim, mundo, sim. né? Fui 2 vezes da extinta União Soviética, por exemplo. Entrevistei o Gorbachev quando ele tinha recém-chegado ao poder. Sim, de surpresa na rua, encontrei o Gorbachev dentro do Kremlin, né, durante aquele encontro que ele Isso nos teve. anos 80, nos Isso é anos 70, 1988, 80, sim, sim, quando ele antes da... recebeu o Ronald Reagan Sim, para um daqueles encontros que eles tiveram. Eu estava lá cobrindo e eu estava no Kremlin com a minha equipe. E o Gorbachev saiu de um encontro e eu pude conversar com ele ali, que de legal. surpresa. E estava em Berlim no dia que o muro de Berlim caiu. Meu Deus. Tive muitas Muita experiências história para interessantes. contar, né? E aí, mas infelizmente eu tendo estado tantas vezes na China, na União Soviética, na Europa todinha, aqui na América Latina viajei muito também, no Japão, na Austrália, não tinha tido a oportunidade De visitar o de ir Irã. ao Irã, de visitar o Sim, sim. Irã. E o que que você achou? A gente sabe o quanto esse país ele é considerado misterioso aqui, especialmente por brasileiros. Você sabe que me perguntam, por exemplo, perguntas tão bobas assim, e o pessoal anda de camelo. Eu não sei se é brincadeira ou é de verdade, as pessoas têm essa noção. O pessoal anda de camelo lá, tem prédio, como é que vocês vivem? É, O que que você viu lá depois de anos, né, com essa expectativa de visitar? Como é que foi o seu primeiro impacto? foi muito legal o primeiro impacto. Olha, eu tenho amigos que já foram ao Irã. Eu tenho um amigo especificamente que foi e fez uma viagem de turismo pelo Irã e já tinha me falado muito bem Que do Irã. legal. E eu, pelo fato de ter visitado outros países do Islã, então já tive no Marrocos, na Jordânia, no Iraque, antes da invasão americana. Uhum. Então, eu já tinha um pouco de conhecimento, né? Mas foi o primeiro país xiita, vamos dizer, que eu visitei, de maioria de governo, uma república islâmica, foi a primeira vez. Uhum. E eu fiquei muito impressionado. Eu tive a oportunidade de ouvir o Imam Khamenei discursar, Que legal. sim. O dia deste discurso mais recente Talvez foi dele o último, né? Eu foi o acho, último, né? mais recente Sim, sim. discurso público dele dentro daquela mesquita maravilhosa Uhum. onde fica o mausoléu do Khomeini, Khomeini. sim, sim, Eu sim. estava lá Foi pela ouvindo ocasião do aniversário do falecimento, né? 63 anos do falecimento do Sim, Imam sim. Khomeini. E aí eu fiquei muito impactado por aquele momento. Nós tivemos, obviamente, eu acho que já havia uma certa preocupação com a segurança, Sim. que se justificou depois do ataque de Israel. Pois é. Então, Uhum. eu vi, né, eu notei que, por exemplo, nosso ônibus tinha muita segurança para os convidados para esse evento. Sim, Nesse evento nós não pudemos entrar nem com caneta e papel para fazer sim, anotações dos jornalistas. sim. Havia grande preocupação com segurança, mas eu sempre conto para os brasileiros quando falo sobre essa visita. É uma preocupação justificável pelo que a gente viu antes e depois do ataque de Israel ao Irã mais Sim, sim. recentemente.
Não, a gente percebe, Luiz, o quanto esses ataques, às vezes até são traiçoeiros, né? Que nem o ataque do Pager no Uhum. Líbano, Isso. sabe? Isso não justifica, quando você está em guerra, você nunca tem nenhuma forma de ataque contra civis. Então parece que para eles não tem limites. Simplesmente tem a oportunidade, aparece. E hoje eu estava vendo uma notícia de que alguns aplicativos de comunicação estão compartilhando informações com Israel. Isso, existe essa dúvida, né? Aliás, existe essa denúncia Sim, de que o WhatsApp, que é muito usado, sim, né, no dentro do Irã, Irã e no mundo inteiro. sim, eu estava no Irã, então assim, a gente tinha muita comunicação via WhatsApp com o Brasil e eu via os colegas iranianos, aqueles que nos convidaram e que nos levaram para todo mundo usando o WhatsApp. Sim, sim, E sim. existem essas denúncias de que a Meta estaria compartilhando Essas dados informações. de localização, né? Pois é. E a gente também sabe que Israel tem um conhecimento muito grande nesta área, inclusive se você se recordar aqui, o Carlos Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, Sim, ontem foi indiciado por espionagem e ele esteve em Israel, e inclusive ele teria trazido para o Brasil este aplicativo específico israelense para fazer espionagem aqui no Brasil sim, de jornalistas, de adversários políticos, inclusive de aliados do clã do Jair Bolsonaro quando eles sim, estavam no sim, poder aqui no Brasil. Então, sim. não é uma surpresa. Mas eu posso voltar a falar de Teherã? Claro, claro, sim. Eu queria falar de Teherã, assim, o que me surpreendeu é que você pega o New York Times e todas as fotografias que o New York Times, ao longo do tempo, publica sobre o Irã, sempre tem ou a figura dos ayatolás, ou tem algum... Eles usam muito aquele, não é bem um cartaz, mas é um desenho que existe num prédio bem Sim, antigo, que inclusive eu vi lá, sim. com como se fossem gotas de sangue descendo da bandeira Exatamente, da bandeira americana. americana. Isso, A visão do lado de uma ponte, né? Que nem o isso, elevado aqui em isso, São perto Paulo. de um elevado. Está até desbotado hoje. Sim, Mas até recentemente o New York Times publicou. Só que quando você chega em Teherã, você vê que o mobiliário público, né, mobiliário da cidade, a gente se refere, são as pinturas. Ele é muito mais rico do que isso. sim. Então, é um uso da imagética para vender uma imagem, olha, Horrorosa, tentando assustar aterrorizante. as pessoas. Se você olha sob os viadutos de Teherã, existem murais lindos de Sim, arte persa. sim. Eu confesso para você que eu não saberia dizer de quem são, mas você, naquela longa avenida principal de Teherã, que tem 18 quilômetros, A que a gente maior do Oriente Médio, a mai- Vale Yasser. Vale Asser, Isso. ali você tem um menino lendo sentado numa árvore, uma estátua de um menino lendo sentado sobre uma árvore. Então, você não vê esses outros aspectos de Teherã na imagética que é passada para os brasileiros. Então, Sim, é uma cidade muito arborizada, é uma cidade bonita, é uma cidade moderna, é uma cidade que tem um dos shoppings mais impressionantes do mundo e o público que me acompanha ficou muito surpreso e curtiu muito a biblioteca que existe no Irã Mall, aquela gigantesca biblioteca que é uma reprodução de uma biblioteca do passado, sim, toda de madeira. Então, assim, as pessoas ficam muito surpresas de ver isso. Por quê? sim. Porque isso aqui, infelizmente, falta informação. E eu não acho que seja por acaso, viu, Nasser? Eu acho que há uma intenção mesmo de dividir os povos. Então, quando você cria essa ideia, né, você se lembra, não sei há quanto tempo você está no Brasil, mas que a palavra xiita aqui no Brasil, ela Sim. virou quase um Um sinônimo substantivo de sinônimo de radical. radical. Sim, sim, Então, isso foi vendido. Então, essa sim. propaganda, eu tenho a impressão que ela cumpre um papel político de afastar os povos. Aí você fica com medo. Claro. Puxa vida, o Irã. Mas quando você vê o cinema iraniano, quando você vai à TV iraniana, como eu fui, inclusive a TV que foi bombardeada, A eu estive TED, lá na sim, sim. sede. Eu acho que foi a Não naquele última. prédio, mas Sim, estive no complexo ali.
Sim, é maravilhoso aquele complexo O lá. complexo estive ali, perto da Sim, Embaixada Brasileira. Semana sim. passada eu estava lá. Meu Deus. Então, quando você vê tudo isso, você sai de lá com uma outra ideia. Inclusive, filmei, fotografei muitas mulheres sem hijab, porque é curioso, né? Pois é, Fica todo mundo dizendo, é olha, mais, é mais um assunto que eu queria abrir assim um pouco sim, mais contigo, porque as pessoas não param de falar a mulher iraniana é oprimida, a mulher iraniana tem a obrigação de usar o hijab, tem que ser o chador, não sei o que tal. O que que você viu lá? o que eu vi é que existe tanta diversidade no islamismo, e isso eu notei em outros países. E existe tanta diversidade dentro do Irã quanto existe no Brasil. As vestimentas das brasileiras cristãs evangélicas é muito diferente, né? Saias mais compridas. Então você tem tanto gente com burca no Irã, né? As mulheres mais conservadoras, quanto você tem É, moças. chador, isso. Desculpe, É. o, O chador, o xadô. aquela vestimenta preta, Preta, né? a burca envolve Isso, isso, é. é do Afeganistão. E, Desculpa. não, mas assim, a gente, porque são vários, tem o chador no Irã, tem a baia nos países árabes, tem a Isso. burca, né, no No Afeganistão, Afeganistão, normal, isso. desculpe, eu cometi, né? O chador, Isso. e aí você vê o chador e você vê mulheres caminhando nas ruas sem nenhum Sim, tipo de sim. hijab. Eu vi muito, filmei, fotografei, inclusive coloquei na minha rede social e aí veio Um retorno, né, um não, aí feedback. veio um feedback Sim, de uma pessoa que aparentemente apoia Israel, sim. que reproduziu dizendo: cadê o hijab desta moça? E mandou e marcou o Ministério das Relações Exteriores do Irã, tipo assim, fazendo uma provocação. Mas Sim, sim. é porque levam isso aqui como se fosse. Então, se você for ao Irã, eu tive a oportunidade de ver, em todos os lugares que eu visitei havia mulheres trabalhando, especialmente na televisão. Sim. Mas, por exemplo, no Museu do Cinema Nacional, a diretora, a pessoa que nos recebeu da direção era uma mulher. Em todos os lugares em que eu participei de um debate sobre a questão palestina, no Irã, que a maioria era de mulheres turcas, mulheres de outros países, tinha uma historiadora russa, enfim, eu vi mulheres em todos os lugares. E aí, na universidade especialmente, eu perguntei à nossa guia, ela disse, olha, a maioria das estudantes universitárias, dos estudantes universitários do Irã são São mulheres. mulheres, sim, sim. Então, assim, vi mulheres dirigindo, trabalhando sem o hijab. Obviamente, existem diferenças, Sim. né? Agora, eu mesmo questionei hoje na minha rede social, a hora que eu coloquei o vídeo, que eu perguntei, olha, gente, quando você olha do lado de fora para dentro de uma cultura, você tem que ter muito cuidado para fazer críticas, especialmente quando a gente aqui no Brasil tem muito feminicídio. Sim. Tem um grande número de estupros todos Exatamente, os anos. é. Então, assim, é preciso muito cuidado Uhum. para tratar da cultura alheia. Existe também soberania cultural. A gen- Eu acho que é uma obrigação dos povos, assim como os iranianos respeitam o carnaval brasileiro, onde as mulheres saem sem roupa, você está aqui, você se submete a isso. Sim. Os brasileiros devem Respeita. compreender e Sim. respeitar a cultura, seja de onde for, inclusive. Com certeza, com certeza. Na verdade, o ponto de vista iraniano sobre a questão das mulheres, eles sempre afirmam o seguinte: a liberdade da mulher, ela não é sair e aparecer do jeito que ela quer, com a vestimenta que ela. Isso não é uma liberdade. A verdadeira liberdade e igualdade é ela ocupar todos os espaços que o homem ocupa, ter os mesmos direitos, fazer as mesmas coisas que, inclusive, essa questão que o senhor apontou agora, de que as mulheres estão presentes em todos os lugares, existe uma estatística, diz que... Estão presentes, Nassa, desculpe só Sim. interrompê-lo, estão presentes e com lugar de fala. Sim. Todos os lugares em que eu estive, elas estavam lá, se não no comando principal, mas falando, Sim, sim, sim. escrevendo o seu trabalho. A presença deles, o lugar que eles ocupam é realmente um lugar importante, né, na sociedade. É isso que eu Não quero. é uma questão simbólica. Existe até uma vez, eu li
diz que a presença da mulher dentro do parlamento iraniano é mais forte do que o parlamento brasileiro aqui. Hoje a gente tem acho que 6% de presença de mulheres no Irã, se Sim. não me engano, pelo levantamento que eu fiz. No Brasil é um pouquinho mais, mas não é muito mais do que Sim, isso. sim. Então, assim, existe uma presença significativa de mulheres lá no parlamento do Irã, né? Que eu acho significativa, considerando o que se diz aqui, porque a expectativa da pessoa que está aqui é não ter zero mulheres, mulher no não, parlamento. mulher não pode estudar, não Zero pode... mulher no governo. Sim. Inclusive o atual porta-voz do Irã é uma mulher, né? Sim, e o presidente atual do Irã também é um homem que é do grupo dos reformistas, porque quando a pessoa olha aqui do Brasil, acha que é tudo fechado, que não tem divergências dentro do Irã e que não são aceitáveis diferenças institucionais. Mas quem acompanhou, por exemplo, as grandes manifestações de 2022, 2023, sobre essa questão do hijab, inclusive com muita penetração do Ocidente, meio que estimulando de fora para dentro as manifestações, etc. e tal, quem acompanhou viu que houve um ayatolá, um homem de alto, que criticou, né, o que aqui chamam de polícia da moralidade, que não tem esse nome no Irã, né? Isso foi uma invenção ocidental. Né? Mas, enfim, existia essa polícia e ela foi criticada por um ayatolá, ou seja, existem dissensões mesmo na alta hierarquia religiosa. Existem os mais conservadores, os menos conservadores, isso na política, dentro da hierarquia religiosa. É preciso que o brasileiro compreenda isso. O Irã não é um lugar que só tem uma visão de mundo. O Irã é um país muito complexo, com uma história muito importante, que precede a Revolução Islâmica, né? Com a qual nós temos uma relação próxima por causa do golpe de 53 lá no Irã e o golpe de 64 aqui no Brasil. E é um país com uma riqueza cultural enorme. No cinema, na televisão, nos desenhos animados e uma soberania tecnológica que é invejável para o Brasil quando se fala em produção de mísseis mesmo, foguetes, satélites, a questão nuclear, enfim. Isso é invejável. Sim, esses dias a gente recebeu um jornalista da Band e a gente estava falando, né? Eu estava dando uma entrevista, né? Eu como iraniano e tal. E aí a gente falando sobre os mísseis, antimísseis, sistemas antimísseis, tal, isso, aquilo. Quando acabou a entrevista, sabe o que ele falou para mim? Ele falou, Nasser, eu estou preocupado, porque aqui no Brasil a gente não tem nada disso. A gente não tem nada disso. Nenhum sistema de antimíssil, nenhum míssil balístico, sabe? Tudo isso que está hoje no Irã, conseguindo se defender, conseguindo defender a sua soberania. E, infelizmente, aqui no Brasil a gente é muito pobre, deficiente nisso, né? Ô, Nasser, eu queria lembrar você que eu me lembre, o Irã nunca iniciou uma guerra ali. Sim. Quando o Imam Khomeini assumiu, e isso todo mundo sabe abertamente, ele sempre denunciou Israel como uma marionete, vamos dizer, né? Como um instrumento dos Estados Unidos. Do Ocidente, né? Do Ocidente lá no Oriente Médio, né? Se você for olhar antes, né, mesmo no tempo do Shah Reza Pahlavi, quando foi dado o golpe de 53 no Irã, o golpe foi em cima do petróleo. Então, controlar os recursos naturais do Oriente Médio é uma coisa antiga, não precede, inclusive, a Revolução Islâmica. Isso vem de muito tempo. Então, quem tem experiência quem tem conhecimento, sabe que é preciso você ter defesa. Especialmente neste momento em que a arquitetura que foi construída planetária pós-Segunda Guerra Mundial, ela está se desfazendo. Então, eu estou prevendo que a partir do ataque de Israel, agora mais recente ao Irã, nós vamos ter uma corrida armamentista. Nós vamos ter uma corrida nuclear, porque você deve saber, em março, no início do ano que vem, eu não sei se é em março,
eu acho que é em março do ano que vem, o último dos acordos nucleares entre Estados Unidos e Rússia vai se extinguir naturalmente. Então não teremos mais nenhum acordo. Esse acordo tinha validade? Tinha, então, é o novo START. Ele tinha sido. O novo START ele havia sido, tem que ser renovado. Ele foi renovado e vence, não deve ser renovado de novo. Ele vence em março de 2025. Então, eu estou prevendo que vai haver uma corrida armamentista. Sim, né? sim. Se você acompanha as notícias, o presidente Erdogan, da Turquia, ele disse ontem: nós vamos nos armar. Eu preciso de mísseis de curto alcance, aumentar o meu estoque de mísseis de curto e médio alcance. Quer dizer, vai, obviamente, existir uma corrida armamentista que vai beneficiar muito o complexo industrial militar dos Estados Unidos, a Rússia e a China. Agora, o Irã tem uma diferença. Ele construiu tudo isso que ele construiu sob ataque do Ocidente. Porque acho que os ouvintes aqui no Brasil desconhecem que o Irã sofreu um ataque do Iraque em 1980. Então, assim, não é de hoje que há uma tentativa do Ocidente de extinguir a Revolução Islâmica. E aquele ataque, na verdade, ele foi com o apoio de muitos países, inclusive do... Eu estive no Iraque. Pois é. Então, por exemplo, vou te contar uma história de quando eu estive no Iraque. Isso antes do Saddam Hussein virar vilão. Porque o Saddam Hussein ele foi um mocinho quando ele atacou o Irã. Sim, né? sim. Ele usava míssil Scud. Francês ele usou para bombardear Teherã. Eu tenho bastante conhecimento, eu li muito sobre a guerra Irã-Iraque. Então, o brasileiro, às vezes, não tem conhecimento desta guerra que foi movida muito por interesses ocidentais, que o Saddam iniciou, levou 8 anos, matou centenas de milhares de pessoas. O Irã esteve para ganhar a guerra e só não ganhou a guerra no fim porque os Estados Unidos, ali naquele final da guerra, entregavam todas as informações de segurança, inteligência e de satélite para o Saddam. Saddam, faz isso, mexe aqui, porque senão ele ia perder a guerra. E foi neste período que o Irã construiu o seu arsenal de mísseis. As pessoas se esquecem disso. Na verdade, o que eu percebo, seu Luiz, não sei se você concorda comigo, é que sempre tem 2 discursos. Um discurso por parte desses atores, que são os presidentes, líderes do mundo, Estados Unidos, que lideram essa corrida, e um outro discurso oculto entre eles. Inclusive, em um desses eventos, o microfone estava ligado entre um presidente e o outro, não sei se você lembra, eles começavam a conversar tal, sobre uma das guerras, né? Enfim, falaram coisas que não deveriam falar, né, abertamente. E, infelizmente, existem os telespectadores, as pessoas, que eles podem consumir, se forem preguiçosos, e não quiserem pensar, meditar um pouco sobre o que esses discursos estão querendo realmente por trás delas, né? E outro público que faz questão de pesquisar, de entender quais são os verdadeiros objetivos por trás desses discursos, né? E é isso que a gente percebe que está acontecendo no mundo. Existe, infelizmente, uma gama de pessoas um pouco preguiçosa, não quer pesquisar, quer consumir logo aquilo que já chega pronto e acabou. E tem uma outra... um outro coletivo de pessoas que vem crescendo, graças a Deus, ao longo desses anos, de realmente entender qual que é a razão por trás dessas guerras, desses discursos. É coisa que a gente vê que a história se repete, né? Enfim, eu estive lá no Centro Aeroespacial de Teherã. A gente foi acompanhado por um general. Ele nos mostrou os mísseis do Irã. Fica em Teherã mesmo esse centro, Teherã, né? Eu sim, nunca sim. Não visitei, não tive a oportunidade de visitar. Poucas pessoas visitam o centro, são convidados e a gente até ficou muito surpreso de terem aberto este centro para jornalistas estrangeiros. É um museu ou é um... Não, na verdade Ele é comandado pela Guarda Revolucionária, porém não é um lugar... Não é um espaço aberto, né? Não é um espaço aberto, né? É para convidados que podem comparecer e visitar e vê-lo.
não é um lugar secreto, vamos dizer, onde se produz nada, é mais um lugar realmente para mostrar para as pessoas Uma a produção. exposição, né? Mais ou menos. Isso, chama-se Centro Aeroespacial Nacional. É uma exposição, porém não é assim que as pessoas entram e saem, são convidados. Os convidados vão lá e vêm. E aí você vê os mísseis iranianos, vê a história desses mísseis, e conversando com esse general, ele disse, olha, a gente não tinha saída, né? Nos anos 80, o Imam Khomeini disse para a gente, lançou o que é um slogan, né? Segundo esse general nos contou, o slogan do Nós Podemos, ou seja, a gente vai ter que se virar aqui no Brasil, no popular do brasileiro, a gente vai ter que se virar com a gente tem, porque se você se lembra, em 1987 começaram para valer todas as sanções do Ocidente ao Irã. Então, eu fui lá com o meu cartão de crédito do Irã, crente de que eu ia usá-lo. Cheguei lá, não podia comprar os tapetes, não podia comprar nada. Tive que emprestar dinheiro de amigos para trocar lá e poder trazer presentes para os meus. Por que não pode usar o cartão de crédito lá no Irã? Porque o Irã foi expulso da rede financeira internacional. O SWIFT também. Do SWIFT. Sim. Então, você vai agora, você fica surpreso. Qual é a segunda surpresa? Primeiro é as mulheres sem hijab, muito jovens em Teherã, que eu poderia ter encontrado aqui na Praça Roosevelt, em São Paulo, né? Com a roupas toda moderna, toda... bonezinho do New York Yankees para trás. Tem até camiseta com bandeira dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, tal. Isso um. Segundo, não há sinal do impacto de sanções. Nem nas farmácias, nem nos supermercados, nem no shopping center. Pelo contrário, você vai no shopping center, nesse shopping center, que eu presumo que seja o mais badalado de Teherã, que é o Irã Mall, é uma construção magnífica, com lojas modernas e todas muito bem abastecidas. Então, segundo ponto, apesar de estar sob sanções desde duras mesmo de 87, na verdade as sanções elas foram impostas no ano da Revolução Islâmica, mas elas foram retiradas, logo houve um acordo, aí elas voltaram pesadas em 87. Nunca, só pioraram desde então. E o Irã conseguiu se virar, como diríamos aqui os brasileiros. Essa segunda surpresa, e me chamou muita atenção e positivamente, de maneira muito agradável, esta soberania que o Irã tem, que estão tentando destruí-la agora, mas que eu acho que é óbvio que se eu fosse uma liderança do Irã agora, eu correria atrás da bomba atômica. Eu confesso isso para você. Por quê? Porque um líder de qualquer país do mundo, ele olha para o que aconteceu com o Saddam Hussein, que não tinha as armas de destruição em massa e recebia as visitas, inclusive eu acompanhei uma inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica a um centro de produção de mísseis do Iraque. Isso antes da guerra. Antes da invasão. Como imprensa. Como imprensa, semanas antes da invasão. Estava lá pertinho de quando tudo explodiu, do choque espanto. Saddam abriu mão, portanto. Muammar Gaddafi, na Líbia, abriu mão. Que também tinha um programa nuclear, eu acho. Abriu mão. Ele tinha um programa de armas, abriu mão. Foi derrubado. Aí você é líder de um país, certo? Aí você olha e vê as experiências práticas em que nós vivemos. Peraí, por que ninguém mexe com a Coreia do Norte? Porque ela tem um arsenal. Por que ninguém mexe com o Paquistão? Mexe no sentido do que Israel vem fazendo com o Irã, que não se trata, pelo contrário, o Israel está usando esta ocasião, usando apenas o argumento de que quer acabar com supostas armas atômicas, certo? Que provavelmente não existem, como não existiam as do Saddam, mas o que Israel está tentando fazer é troca de regime, é derrubar um governo de um país de 90 milhões de habitantes. É uma das coisas mais bizarras e perigosas, essa aventura
de Israel, que eu diria que é do Benjamin Netanyahu, é uma das figuras mais perigosas deste planeta, junto com outra figura muito perigosa e traiçoeira, que é o Donald Trump. Porque o Irã havia uma sexta rodada de negociações marcada para Omã No domingo. no domingo, entre o Irã e os Estados Unidos. O ataque aconteceu na sexta-feira. E eu duvido que o Donald Trump, aliás, ele já disse isso, ele endossou embaixo, Não, assinou embaixo tem o que ataque. ter a bênção deles. E a tentativa é para trocar o regime. É uma das maiores loucuras que eu já vi na minha longa carreira de jornalista. Sim. E nunca a gente percebe, né, o quanto os iranianos, eu sou iraniano, eu sei, mesmo que tenham todas aquelas diferenças, sei lá, oposição, cada um tem a sua opinião, a partir do momento que acontece um ataque contra a pátria, contra o Irã, contra o país, todo mundo se une. E é o que a gente vem percebendo ao longo desses dias. O quanto dos opositores do Irã estão voltando a apoiar a soberania e essa mesma ideologia que o senhor falou agora. Só o Reza Pahlavi. Infelizmente, só o Reza Pahlavi. Eu não sei. Está lá nos Estados Unidos. Pois é. Apoiando. Apoiando a troca do regime, achando que é dessa maneira. Mas não, eu acho que querem a volta de uma monarquia. Mas isso, na verdade, é tudo uma desculpa. A história vai se repetindo. A gente vê o que aconteceu no Iraque, a gente vê o que aconteceu em outros países. Na Síria, na Líbia. Exatamente. Eles querem um regime... Na Iugoslávia. Quer voltar mais um pouco? Eles querem, na verdade, um regime que esteja de acordo com a linha e a política deles, que não incomoda, que seja com... Que dê acesso ao petróleo. Que dê acesso ao petróleo. Eles não querem uma nação soberana, independente, que não se curve. Né? Até porque, se você lembrar no caso da Líbia, com todos os problemas eventuais do governo do coronel Gaddafi, a Líbia era um país que estimulava muito a União Africana. Uhum. A Líbia ajudou a construir o prédio da União Africana na Etiópia. Sim. A Líbia fazia importantes investimentos em infraestrutura em vários países da África. Então, assim, não pode ter a unidade, não pode ter Mercosul. Independência nunca, Não sempre pode. independente. Sempre dependem de nós. Essa ideia do Simão Bolívar de reunir a América Latina não pode. Isso é proibido. Uhum. Essas ideias são subversivas na visão do Ocidente, né? União só pode ter União Europeia, né? Agora o Trump nem com a União Europeia está se dando. Até implodir a União Europeia, ele quer implodir, né? Mas as uniões só podem se dar no campo da OTAN, por exemplo. Você quer fazer os BRICS, eles já começam a ficar bravos. Fala em tirar o dólar como moeda principal, né, de transição. Eles já ficam bravos. Sim. Você fala em União Africana, pode existir desde que seja da boca para fora. Você fala em união dos países árabes, ótimo, muito bem a Liga Árabe, desde que faça discurso, mas não haja para defender os palestinos, como a gente está vendo. Então, pode ter a Liga Árabe, desde que ela seja domada. Apenas um quadro ali na parede. E tal, agora, você quer fazer um Mercosul para valer, ou uma união... Peraí, para valer não pode nada. Com soberania não pode nada, porque eles têm uma história de colonialismo antiga, né? Você vê toda a história do colonialismo europeu na África. Se você estudar essa história como eu estudei, você vai ver que isso tem uma longa história e que os argumentos são sempre os mesmos. O povo atacado é um povo bárbaro ou é um povo que não é da nossa religião e, portanto, não merece consideração. Não merece viver, não merece nada. Não tem humanidade e, portanto, eles criam essa ideia para depois justificar a matança. Porque se um povo... como estão fazendo com os palestinos em Gaza hoje, matando pessoas, as pessoas estão morrendo de fome, de sede, estão indo buscar comida e estão sendo mortas. Então, como se justifica isso? Com propaganda. Não, esse cara é um animal. Então, Hitler fez isso. Quando o Hitler fez tudo que ele fez, ele tinha uma máquina de propaganda atrás dele, em que ele desumanizava os seus inimigos. Então matou os comunistas, matou os homossexuais, matou
E aí, em grande parte, matou os judeus, enfim, tudo através de desumanização da propaganda. Infelizmente, é o que estão fazendo, e não é de hoje. Fizeram isso com o Islã, fizeram isso com com os iraquianos, fizeram isso com os sírios, fizeram isso com os líbios. E aí quem sofre? Não são os líderes, é a população civil, as mulheres, as crianças. Como é que você vê hoje essa movimentação? A gente sabe o quanto... isso, na verdade, é um processo, né? Tudo isso que o Ocidente, vamos dizer, liderado pelo... Não todo o Ocidente, né? Porque nós estamos no Ocidente aqui também no Brasil, mas os Estados Unidos... aqui é o Sul global, o Sul global, os Estados Unidos, a Europa, eles vêm produzindo isso durante um processo ao longo de anos, só que a gente percebe que isso vem mudando. Talvez a Revolução Islâmica do Irã foi uma das principais etapas, um marco na história do mundo, em um momento onde uma nação disse não, a gente quer decidir o nosso próprio rumo, vamos ser independentes e pronto. Como é que você vê isso? Esse processo vem mudando, a população, o povo, as pessoas, as nações do mundo vêm aderindo a este discurso? Isso está... Como é que, assim, a solidariedade com os povos oprimidos do mundo, especialmente a causa palestina, vem mudando de anos para cá? Isso está influenciando alguma coisa? E como é que isso vai? Como é que você vê o futuro disso? O que mudou nos últimos 20 anos foi o grande acesso à informação possível para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E isso ajuda muito, no sentido de uma pessoa que queira se informar sobre o Irã, tem à sua disposição filmes, vídeos no YouTube, tem muita informação. Conteúdo, né? Conteúdo ao qual não tinha acesso. Esse podcast está sendo ouvido por muitas pessoas que não tinham isso até, vamos dizer, 10 anos atrás. Tudo isso era inexistente. Porém, dentro desta mudança, você também tem o controle dos algoritmos. Então, o que acontece? As grandes empresas das redes sociais e mídia são majoritariamente controladas pelos Estados Unidos, como o Google, né? O Google hoje é a fonte, é a maior fonte de informação do planeta, né? O YouTube, que é controlado pelo Google, você pega um canal aqui do Brasil, este que transmite futebol, Cazé TV, tem 20 milhões de seguidores, então já é mais que uma emissora quase. E o Google, os algoritmos do Google, ninguém sabe como funcionam. Então, o risco é de que esses algoritmos trabalhem para promover uma determinada visão de mundo, e eu não tenho nenhuma dúvida de que eles trabalham para promover uma visão de mundo que é a visão hegemônica. Então, você está assistindo um vídeo no seu celular, às vezes você recebe uma recomendação para assistir um conteúdo de alguém que pagou por isso. Em geral, quem pagou são aqueles caras que estão por cima, né? Então, assim a extrema-direita, por exemplo, está ganhando muito poder em todo o planeta, inclusive aqui no Brasil. A extrema-direita, ela tem um poder de comunicação muito maior do que ela tem, de fato, em números. Então, se você dizer, vamos dizer, o bolsonarismo, que é a representação no Brasil dessa nova extrema-direita, são lá 30% dos eleitores assim que são ferrenhos, vamos dizer, eu estou chutando aqui, não sei realmente, mas eu diria que são 10% dos bolsonaristas, são aqueles mais aguerridos, mais radicais, mais voltados voltar à ditadura militar do Brasil, etc. e tal. Mas a expressão dele nas redes sociais é muito mais forte, inclusive porque a rede social, as empresas as redes sociais como o Instagram, como o Telegram menos, mas o Instagram, o Facebook, elas ganham dinheiro como, Nasser?
com o tempo de permanência das pessoas. Quanto mais tempo você ficar, melhor. Então, elas promovam conteúdos ligados ao ódio. Porque o ódio é que emociona as pessoas. Aí você vai lá e responde, e fica, e vai. Então, criar polêmica é essencial para fazer dinheiro. E a extrema-direita se apropriou. Então, é por isso que eu não estranharia se viesse algum cionista aqui, mas aqui no seu estúdio, gravando, né, ligado ao MBL, por exemplo, que são pró-Israel, com um celular fazendo uma provocação. Por quê? Essa provocação, essas conversas desinteligentes, esse ódio geram likes, e isso gera dinheiro. Gera audiência também, né? Então, promover o ódio gera audiência. E a extrema-direita, então, infelizmente, você vê, né, que dentro desta revolução, que poderíamos dizer que foi positiva da informação, nós temos preocupações hoje, porque essas grandes redes, né, Meta, Google, você pode colocar o TikTok chinês, sobre o qual, inclusive, o presidente Lula fez uma reclamação ao Xi Jinping durante a visita, e outras redes. Essas redes se visam, essencialmente, ganhar bastante dinheiro. Elas têm uma importância que pode ser maior do que a de nações inteiras. Então, por exemplo, no Irã, eu sei, o Irã tem 2 redes sociais, uma delas grande, que são produto nacional. Sim. Né? O Irã bloqueia. Inclusive, desculpa cortar, inclusive nessa opção de excluir, ontem o governo, o porta-voz do governo, pediu para serem excluídos os aplicativos do WhatsApp, já que estavam colhendo informações. Sim. O Irã já está preparado. Eles têm o seu próprio aplicativo de comunicação, que é o ITA. Sim. Entre os iranianos. Isso é uma realidade dentro do Irã. O Irã já tinha percebido, né, a necessidade disso. Né? A China fez isso, a Rússia fez isso. Isso é uma questão hoje de soberania. Sim, eu estive no Irã, eu sei que é bloqueado. Eu sei também que os iranianos são que nem nesse campo, são muito parecidos com os brasileiros, né? Eles dão um jeitinho, eles usam a VPN. Sim, com certeza, né? E aí postam no Instagram, né? Eles têm... Então, dizer que o povo iraniano, ou pelo menos a classe média iraniana de Teherã e das cidades maiores, não tem acesso a conteúdo do Ocidente é uma besteira muito grande. Tem muito acesso a conteúdo do Ocidente. Ai, o Irã é fechado, ninguém sabe. Eu mesmo postei hoje um texto meu de uma influencer iraniana de classe média, sem o hijab, mandando, não vou fazer o gesto aqui, o dedo para... Donald Trump, talvez? Não, ou talvez Israel. Benjamin Netanyahu, sem o hijab. Eu postei isso na revista Fórum de Trabalho, dizendo, olha, os internautas ficaram enlouquecidos, os pró-Israel, porque disseram, primeiro, ela não está no Irã, porque ninguém no Irã fica sem o hijab. Aí eu falei, não, ela está no Irã sim. E perguntaram ao Grok, que é a inteligência artificial do X. Aí ele respondeu, não, é o Irã. Ela estava no Irã porque lá no fundo estava a torre de televisão de 435 mil metros de altura. Segundo lugar, ela falou um palavrão. As pessoas falam palavrão no Irã. Só para assim, humanizar um pouco, falam. Não é assim. As pessoas acham o quê? E em terceiro lugar, ela... Todo mundo diz, todas as mulheres querem derrubar o regime do Irã. Não é verdade. Esta é uma jovem, provavelmente participou dos protestos, ou era muito pequena em 2022. Não, ela já era adolescente. Sim. Mas está lá dizendo, olha, eu estou aqui sob bombardeio, não vou sair daqui de Teherã, não. Uhum. E aí você tem as reações dos internautas, principalmente os pró-Israel. Não, isso aí é fake news, não é no Irã. Mas, gente... Eles não querem, parece que essa comunidade não quer reconhecer que está errado. Eu não sei a cabeça, infelizmente ontem a gente teve um outro podcast, né, que a pessoa falava assim, eles nunca reconhecem, parece que sempre o erro inclusive está... que tem oposição ao governo do Irã. Sim. Tem gente que isso gosta também do governo, tem crítica ao governo. Sim, isso é um outro assunto isso que eu queria abrir contigo, porque... O Irã, ao longo desses anos, o Imam Khomeini, através da Revolução Islâmica, ele montou um modelo de Estado islâmico
dentro de 4 limites, que esteja comandado por uma liderança religiosa muçulmana supervisionando, só que dentro desse Estado, as pessoas escolhem sua liderança, existem eleições, existem leis que são decretadas, existem órgãos que controlam. Então, o modelo iraniano, não sei se o senhor chegou a ouvir, o lema da Revolução Islâmica, eles falavam assim, na Sharqi, na Garbi, Jomhuriya Islami. Não ao Oriente, não ao Ocidente, República Islâmica. Esse modelo que é um modelo talvez muito desconhecido pelo Ocidente. Especialmente porque quando aconteceu a Revolução, a União Soviética ainda existia. Então, o Imam Khomeini, ele queria se colocar como uma alternativa ao Ocidente e ao Oriente neste sentido. Olha, nós temos o nosso próprio caminho. E ele chamou a unidade dos países islâmicos, que infelizmente a gente sabe que ficou muito mais na conversa do que de fato, né? Sim. Então, assim, você tem hoje muita conversa de solidariedade aos palestinos, mas na que prática, não é real na prática, né? Sim. Você tinha o arco da resistência, que Israel dilapidou, né? Porque Israel, do ponto de vista militar, teve uma vitória contra o Hezbollah, não há dúvida. Teve outra também ali quando caiu o governo da Síria, né? E foi a partir daí que surgiu na cabeça do Benjamin Netanyahu a ideia de tentar fazer troca do regime, porque é uma ideia que ele persegue há muitos anos, né? Sim. A gente sabe que ele vem mentindo descaradamente sobre a bomba atômica do Irã. Você pode ter vídeos, e é curioso, né? Que nos Estados Unidos, quem denunciou isso não foi um iraniano, mas foi um comediante. Sim. Que começou com esta onda, porque ele foi lá num programa recém-colocado no YouTube, que bombou, eu acompanho esse comediante. Em geral, ele tem 1 milhão, 2 milhões de visualizações. Ele teve quase 4 já. Nesse vídeo. Neste programa. Ele é um programa de 25 minutos, em que parte do programa ele dedica a resgatar as falas. Então e depois o próprio programa no seu perfil colocou só, sem o comediante, colocou as falas. A primeira delas é de quando o Benjamin Netanyahu ainda estava no parlamento, no Knesset, do parlamento de Israel, lá em Tel Aviv, em 1996, já dizendo, o Irã já está quase com a bomba. Ou seja, se for levar a sério o que diz o Bibi Netanyahu, o Irã já deve ter essa bomba atômica, Nasser, há 25 anos. Você não fica surpreso que tem a bomba lá e o Irã... Não, mas... E tem inspeção, assim, né? A gente tem duas coisas. O Irã, que nega ter a bomba atômica, é signatário do acordo de não proliferação de bombas atômicas, e do outro lado tem a inspeção, tem o controle. Inclusive hoje teve uma declaração do presidente da Agência Internacional de Energia Atômica, diz que não há evidências de que o Irã esteja trabalhando. Hoje ele fez essa declaração. Não há evidências de que o Irã esteja trabalhando para conseguir a bomba atômica, isso de um lado, e do outro lado, um país que não é signatário que tem a bomba atômica, que tem a bomba, que eles reconhecem, mais de 200 ou 300 ogivas, artefatos por aí, e ainda quer dar a lição para outros países não terem. É um discurso político. Claro. É um discurso político. Agora, por que? Essa é a pergunta que eu volto a fazer. Por que Israel pode ter a bomba com total apoio dos Estados Unidos e de todo o mundo ocidental, França, Reino Unido, não se submete a inspeções, não é signatário do acordo, justamente porque tem a bomba? Sim. E por que ninguém mais pode ter? Por uma questão de equilíbrio. Por que a Turquia não pode ter a bomba, então? Ou o Irã? Ou a Arábia Saudita? Claro, sim. Se Israel pode, por que é a exceção? Por que o Israel está acima da lei? Vamos dizer, por que está acima da lei? É esse questionamento. O Brasil que eles não pode. querem, o Brasil desistiu da sua bomba. Aliás, eu acho que foi um erro, olhando em retrospectiva. Foi o Fernando Collor de Mello, quando ele foi eleito em 1989. Uma das primeiras decisões dele foi abrir mão. Havia um projeto aqui na Serra do Cachimbo, havia um lugar para fazer um teste nuclear, inclusive, que nunca foi usado, ainda bem, porque jamais
apoiaria teste a céu aberto, né? Hoje os testes são feitos em computadores, em supercomputadores nucleares. Mas, enfim, por que alguns podem e outros não podem? Que hipocrisia é essa? Pois Discursiva. É a duplicidade, né? Tem uma dupla visão, dupla. Por que que quando uma moça possivelmente morreu por uma agressão de um policial, que eu também não concordo, existe todo esse discurso de defesa de direitos humanos dentro do Irã, contra o Irã, uma perseguição contra a política iraniana, e por que que milhares de mães palestinas estão sendo massacradas a céu aberto na frente da imprensa e o Ocidente não declara, não fala nada. 2 pesos e 2 medidas. Pois é, infelizmente é isso. Antes de terminar o nosso programa, Luiz, tá muito boa a conversa, só que a gente tem gravado sempre os programas dentro de um limite de 1 hora, né? Para os ouvintes também não cansarem. Como é que você vê a guerra? Onde é o rumo? Para onde vai essa guerra entre Israel e o Irã? Será que os países do Ocidente e Estados Unidos topam em se aliar? Eu fiquei surpreso pela penetração dos serviços de segurança do Irã pelo Mossad e por seus agentes. Fiquei realmente surpreso. Não esperava não esperava que Israel começasse o conflito com o Irã da mesma forma que agiu com o Hezbollah no Líbano. Fiquei surpreso com a penetração. Por outro lado, acho que todo mundo está surpreso com a capacidade do Irã, que Israel não reconhece. Inclusive, se você sabe, nesse momento nós estamos sob censura militar em Israel. Então, Israel bombardeou o estúdio de TV onde eu estive no Irã, né? Você sabe que eles atacaram o estúdio de TV matando 2 pessoas no estúdio de TV iraniano. Então, Israel fala muito, olha, a censura, mas hoje Israel está praticando a censura militar. Por que atacar a sede da TV? É um alvo civil, claramente. Alvo civil, então, claramente Israel está atrás de mudança de regime, o que não é inacreditável que o mundo aceite que um país de 90 milhões de habitantes seja submetido a bombardeios intensos e ainda se chame uma potência que são os Estados Unidos, para não só endossar, mas entrar nessa guerra. Eu sou pessimista, viu? Eu acho que o Donald Trump está sob uma intensa pressão do lobby de Israel. Eu vivi quase 20 anos nos Estados Unidos. Conheço de perto o lobby de Israel, especialmente o lobby sionista. O lobby ele é muito forte. Ele financiou a campanha de muitos deputados e senadores americanos. Eles têm muita força e fazem uma intensa pressão. Ainda bem que há uma divisão dentro do trumpismo, né? Com algumas pessoas importantes dentro do trumpismo dizendo: o Trump, você se elegeu como um homem da paz. Agora você vai fazer tudo que você acusava os outros de fazer, ou seja, você vai iniciar uma guerra, uma guerra que a gente sabe como começa e não sabe como termina. Pois é. Segundo ponto, o Irã não é qualquer adversário. O Irã passou por 8 anos de guerra com o Iraque. Então, a resiliência do Irã é muito maior. Terceiro ponto, o Irã tem armas, ainda tem armas, a gente não sabe a quantidade, obviamente, porque ninguém vai dizer quantas são, mas o Irã tem armas que estão claramente vencendo. E esse é um dos motivos, eu acho, do pânico do Benjamin Netanyahu para trazer os Estados Unidos para a guerra. Estão vencendo o infalível domo de ferro, que não é infalível coisa nenhuma. Se você olhar, e tudo indica, os indícios são de que o Irã de fato tem um míssil diferente, hipersônico, que não faz aquela trajetória... Foi testado, na verdade, ontem à noite, né? Fatah. Não faz aquela trajetória balística, que é muito mais fácil de prever, né? Um míssil balístico, infelizmente nós não temos imagem aqui, mas ele faz aquela trajetória de sair da atmosfera e voltar, e dá para você, assim que ele é lançado, dá para você dizer de onde ele vai cair. Ele, sim, você consegue. Ele não desvia. Agora, o hipersônico com capacidade de ser desviado, ele voa na horizontal e ele pega de surpresa. Ele pode ser desviado pouco antes de chegar ao alvo. Então, ele
aparentemente é o que está furando o bloqueio, né? Também há está sendo dito na mídia estadunidense que Israel está ficando sem os interceptadores, aqueles mísseis interceptadores que poderiam defender o país de novos ataques do Irã, e que os Estados Unidos não têm condições então precisaria de uma resolução rápida para essa guerra. E o Conselho de Segurança? Então, infelizmente, é o que ele disse, fracassou a arquitetura. Parece que esses órgãos são apenas também como quadro, sim, né? Aqueles quadros que... A única coisa que mudou nas últimas horas é que o Vladimir Putin e a diplomacia russa assumiram um tom muito mais duro do que no passado. Você teve a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia nas últimas horas fazendo uma dura condenação de Israel. Você teve o Vladimir Putin ligando para o Trump, e o Trump disse que falou assim para o Putin: cuide da sua guerra aí com a Ucrânia, mas eu duvido. Eu duvido que ele tenha dito isso. O Putin também fez uma declaração pública bem dura, não falando que vai ajudar o Irã militarmente, mas você pode derivar da fala do Putin que os russos estão preocupados. O que pode levar a Casa Branca a acordar antes do desastre. Porque qual seria o desastre? Os Estados Unidos atacam o Irã com aquelas bombas de alta penetração. Há um vazamento de radiação próximo, 200 quilômetros é próximo. Se você considerar as condições atmosféricas de Teherã, 200 quilômetros é onde é Fordo, perto lá de Qom, 200 quilômetros de Teherã, 15 milhões de habitantes em Teherã, se não mais, na região metropolitana 17, dizem, mas por aí 15 milhões. Você pode ter, inclusive, ali radiação vazando ali num ataque de uma... Isso ponto 1. Ponto 2, o Irã não vai ficar calado. Ele vai atacar, ele vai fechar o Estreito de Hormuz. Provavelmente os Houthis vão fechar a entrada do Mar Vermelho. Então você vai ter um caos internacional. Um caos internacional com o petróleo batendo fácil $100, o que o Trump não gostaria. Você pode ter ataques a bases estadunidenses, porque o Irã tem uma grande quantidade de mísseis de curto alcance e médio alcance. O Irã também dispõe dos seus barcos de alta velocidade capazes de lançar mísseis, que podem ser utilizados, por exemplo, se você afundar. São 33 quilômetros no Estreito de Hormuz, de ponta a ponta, mas a parte navegável é muito menor. Se você afundar 3 navios ali, acabou o Estreito de Hormuz. Você prejudica Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar, todos os aliados dos Estados Unidos, Kuwait e a Arábia Saudita. Uhum. Então, 20% quase, né, do petróleo mundial. Então, fora outros produtos, né? Se atacar bases americanas, vocês têm baixas grandes. Então, uma guerra assimétrica, agora, não dá para nem pensar, porque se o Trump entrar nessa, ele vai ter que ir em frente. Para ele ir em frente, ele teria que tentar... Ele está encurralado, na verdade. Ele teria que colocar tropas. E aí, se ele colocar tropas no Irã, ele será desmoralizado, ele vai tomar uma surra tão grande na vida dele que ele nunca tomou uma surra dessa, se ele tentar botar o pé no Irã fisicamente. O Irã não é o Iraque. Tem um deputado, senador americano, que ele fez uma previsão, falou que se Estados Unidos entrarem nessa guerra, será o fim do Império Americano. Eu acredito sim, porque será a falência financeira. Né? Israel já está sob uma tremenda pressão financeira. O porto de Haifa foi atacado, a refinaria, fila imposto de gasolina. Você não pode levar isso para sempre. A entrada dos Estados Unidos significa uma guerra de alguns meses. Eles não estão achando, como que eles estão achando que vão desembarcar alguns fuzileiros navais em Teherã e tomar o poder? Eles não vão fazer isso. Olha, eu faço esse alerta como jornalista, como homem da paz, que eu sou um homem da paz. Eu estive no Iraque antes da invasão americana. Eu entrevistei, foi para o Globo Repórter, da TV Globo, um historiador local. Ele dizia, olha, tem muita oposição ao Saddam Hussein aqui, no Iraque. Porém, se os americanos entrarem fisicamente aqui, você pode não ter uma resistência imediata, mas você vai ter uma resistência longa, com milhares, centenas, dezenas de milhares, milhões de refugiados, milhares de mortos. Foi exatamente o que aconteceu quando o governo Bush dizia
que as tropas americanas seriam recebidas com flores em Bagdá. Foi um desastre. E, no caso do Irã, será uma hecatombe se o Trump der esse passo que vai destruir a hegemonia americana e destruir os próprios Estados Unidos. Não tenho nenhuma dúvida disso. Pois é, esperamos que ele não cometa esse erro. Esperamos né? que não. Esperamos que um pouco dos israelenses ainda que tenham condições de pressionar o governo de terminar essa guerra o quanto antes. Sim, é preciso cessar fogo, sentar à mesa de negociação e resolver, como muitos outros conflitos já foram resolvidos. Não há nenhuma razão para que esse não seja. O quanto antes, se Deus quiser, porque o povo iraniano, nenhum povo, na verdade, no mundo, especialmente o povo iraniano, ele não é um povo de guerra, nunca começou uma guerra, é um povo de paz, é um povo que gosta de viver, o senhor viu lá, né? Não sei se o senhor teve a oportunidade de visitar os parques, eles adoram ali um piquenique, adoram a diversão. Cristalizadas, as banquinhas com as frutas cristalizadas, o milho maravilhoso, adocicado, com todos os temperos de Teherã. É um povo muito vivo, eles gostam da vida, eles não são um gostam povo... de festa. Gostam de festa, exatamente. É como o povo brasileiro também, né? Sim. Tem bastante coisa em comum. Querido, antes de finalizar, eu queria pedir a sua permissão para deixar um recado aqui para os nossos seguidores. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre as personagens deste conflito, a gente recomenda esse livro, Cela número 14. São as memórias do líder da Revolução Islâmica do Irã atual, Ayatollah Khamenei, que ele escreveu antes da Revolução Islâmica. Vale muito a pena vocês terem esse livro para ler, entenderem um pouco mais, né, o contexto desse conflito. Esse livro já tem um dono, que é o nosso querido convidado. Puxa. Aqui, o nosso querido Luiz Carlos. Esperamos grato, viu? que faça uma ótima leitura. E que depois coloque seus comentários, ajude também a informação, né, chegar. Ô, Nasser, ao longo dessa viagem ao Irã, nos vários encontros que eu tive, eu sempre falei disso. É preciso de uma aproximação cultural entre Brasil e Irã. Porque nós não temos livros, né? Eu encontrei livros em inglês lá em Teherã. Fui a várias livrarias, inclusive. Sim. Apenas do Paulo Coelho, que aliás eu gosto. O Paulo Coelho é um autor brasileiro, mas só dele, em inglês, não tem em persa. Tem alguns livros em persa lá. Deve ter, mas eu não os encontrei. Então tem muito pouca coisa. E os iranianos gostam de ler, viu? São povo se sei disso, porque vi livrarias em toda a cidade. Então, pouquíssimas informações, fontes de informação, pouquíssimos livros sobre o Irã no Brasil. Colega jornalista que estava lendo um livro sobre os iranianos, publicado por um britânico, que não tinha nada. Então, a gente deveria ter livros iranianos escritos por iranianos em português aqui no Brasil, para a gente poder se conhecer melhor. Acho que é muito importante. Com certeza isso será levado em consideração dentro das nossas condições também, né? Porque realmente é um trabalho, você sabe, né? Que é um trabalho um pouco delicado, né? Claro. Intenso, precisa de pessoas. E quem sabe, com certeza, o grupo que viajou para o Irã possa participar também, né? Nessa troca, né? Enfim, de informações, quem sabe, com certeza irá ajudar. Já está ajudando, né? Novamente, muito obrigado pela presença. Quer deixar um recado pro final? Obrigado pelo convite. O último recado é esse, que eu falei a você, que eu desejo que esse conflito acabe o mais rapidamente possível. É inimaginável uma guerra com mais e mais mortes de homens, mulheres e crianças. Eu acho que o presidente Lula também aqui do Brasil tem falado muito sobre isso, inclusive no G7 no Canadá, condenou o ataque de Israel ao Irã, condenou o genocídio dos palestinos, e acho que também muito depende da gente mesmo, né? Às vezes a gente se acha... mas eu sou apenas uma pessoa e eu não tenho nenhuma capacidade de atuar politicamente, mas cada uma pessoa que atuar, por exemplo, para acabar com o genocídio dos palestinos,
estará prestando um grande serviço à humanidade, né? certeza, Nós com somos certeza. humanos e temos essa solidariedade internacional que é muito importante, né? Uhum. Então, uma pessoa pode muito, né? Faz muita diferença. Faz diferença. Com certeza. Muito obrigado Obrigado a pela você pelo presença, convite. muito obrigado pela mensagem. Obrigado a todos vocês, queridos irmãos e irmãs que acompanharam o nosso programa. Mais um belíssimo convidado, querido convidado aqui, belíssimo programa de muita informação aqui, a Ressala Podcast. Acompanhem, salvem, compartilhem e aguardem a gente no próximo programa. Novamente, muito obrigado. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.